A televisão que você assiste em casa é feita por gente aqui, na frente das câmeras, e também por gente atrás das câmeras. O meu convidado de hoje, ele teve a oportunidade, ao longo da carreira, de estar atrás das câmeras e também na frente das câmeras, dado, é claro, o talento dele que você vai acompanhar nessa entrevista aqui. Alan Rothermel, obrigado por tua presença e disponibilidade para estar com a gente aqui. Imagina, eu que agradeço o convite, o espaço e a honra de estar conversando com vocês aqui, trazer um pouco da minha história, da minha experiência, dessa trajetória de 30 anos que esse ano eu comemoro de televisão, jornalismo. Alan, a televisão mudou muito, né? O jeito de fazer televisão hoje, do passado, né, em relação ao passado, mudou muito, né? Como é que você enxerga a televisão nos dias de hoje? Olha, Fernando, a televisão mudou muito como o mundo mudou muito, né? Mas eu sempre digo assim, ó, a gente precisa separar o que é televisão, plataforma e o que é televisão conteúdo, né? Então, o que sempre fascinou as pessoas? Contar história, né? O ser humano conta histórias nas cavernas já desde de sempre. A televisão, enquanto plataforma, ela precisou se adequar a um mundo digital e a um mundo em movimento, né? Ou seja, a televisão na sala, simplesmente só lá naquela estante... Como foi durante muito tempo? Durante muito tempo, ela não ia sobreviver num mundo móvel. Ou seja, mas o conteúdo, o que a gente conta de história, o que as pessoas querem consumir de conhecimento, ele continua vivo. Na televisão para onde ela foi. Exato. Que é o celular, que é o computador e que também é onde a gente está aqui agora, a televisão, porque tem espaço para todo mundo. Tem gente que assiste em família, quer ficar lá sentado no sofá, nesse friozinho como está hoje. Tem gente que quer ver sozinho na cama, aí quer ver debaixo da coberta. Então assim, ó, televisão mudou, tanto fisicamente quanto o local onde ela está disposta, né? Mas a arte de contar histórias e de ocupar aquele espaço é a mesma. A gente continua fazendo jornal, a gente continua fazendo dramaturgia, a gente continua tentando emocionar, porque a televisão é emocionar, né? Perfeito. É emocionar. Quando você emociona as pessoas, não tem erro, aquilo funciona sempre e vai funcionar. Obras atemporais são a prova que emoção é tudo. Isso vale para a literatura, né? Obras de Shakespeare, obras de Sócrates, enfim, elas causaram um impacto emocional. E ficaram. E ficaram, pelo impacto emocional. Então, quando você não emociona, você morre ali. Né? Nossa. E se a gente continuar emocionando com o que a gente leva de mensagem, a gente vai continuar perpetuando essa coisa que a gente gosta, que é contar a história. Na televisão, enquanto pulverizada nas plataformas. Estamos aqui, estamos no celular, estamos na rede social, estamos em todos os lugares. A televisão está lá. Né? Não existe, pode ver, não existe rede social que se crie na televisão convencional, mas a televisão convencional está em todas elas. Em todas elas, fato. Pode encerrar a entrevista. Depois de uma resposta dessa, é incrível, né? Mas a capacidade de emocionar realmente é uma marca, né? Muito se falou de que o rádio iria acabar. A gente viveu esse tempo, né? De o rádio vai acabar, porque agora com a internet vai acabar o rádio está aí, mais forte do que nunca. Podcast, câmera cast, cara, o rádio está em tudo. Está em tudo. Eu trabalho também, rádio acompanho no dia a dia. Porque o rádio tem também a capacidade, você há de concordar comigo, Alan, de que o rádio tem aquela capacidade que a TV não tem, de estar muito próximo do ouvinte. É uma interação, é você acordando com o ouvinte, é o ouvinte acordando com você, é você no dia a dia, que o rádio tem uma peculiaridade, né? As pessoas estão nos afazeres e elas estão ouvindo o rádio, ou seja, não precisam prestar atenção nas imagens. E ele emociona também. É sinestésico. É sinestésico. É música, é o repórter que entra ao vivo para trazer aquela informação, porque o rádio ele está lá em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Né? E o rádio emociona muito. A força das palavras de um locutor, o jeito com que ele conta uma história, é o que dá a diferença. É a emoção, é sempre emoção. Sempre. E veja, né, que detalhe importantíssimo. Mesmo passado tanto tempo, a televisão
continua forte. Hoje nós vamos pegar dados de pesquisas por aí, você vai ver que a televisão rende muito ainda em audiência, em Ibope. Fato é que nós temos a TV aí cada vez melhor e é muito bom que hoje nós tenhamos o advento das redes sociais. Por quê? Porque daí leva a televisão também a se transformar, a buscar mais qualidade para poder se manter num cenário cada vez mais competitivo. Então a televisão está aí muito forte. Agora, também é fato, e nós temos que destacar aqui, que a televisão, como nós vemos hoje, também teve a tua participação enquanto jornalista. Sim. Né? Nós temos esse privilégio de dizer, poxa, somei, estive ali, fiz parte, né, daquilo que a gente vê hoje, sim, que chama de televisão. E isso é algo incrível, né, Alan? Você passou por alguns locais, algumas emissoras já, alguns programas, já teve contato também com muita gente boa por aí. Eu acho engraçado, Fernando, que quando a gente combinou de ter essa conversa aqui para levar as minhas histórias, eu comecei a fazer um balanço, assim, né? E daí me ocorreu uma coisa que eu achei bacana e diferente. Quando a gente ouve assim, alguém dando entrevista, a sua carreira, como é que foi o começo, tudo aí a pessoa fala, eu sempre quis trabalhar com tal coisa, eu tinha o meu referencial que era esse, foi difícil, mas eu cheguei lá. Aí eu comecei a lembrar, né? Se alguém me perguntar, nossa, tu sempre quis fazer isso? Daí eu vou ter... Parei para pensar. Eu assim, mais ou menos. Porque foi mais ou menos assim que aconteceu. Eu lembro que quando eu estava na universidade, no início dos anos 90, lá na UFSC, eu queria muito fazer jornalismo para escrever. Eu era aquele cara que gostava de ler revistas com reportagens longas, sabe? Beirando até um flerte com a literatura, que acabou me rendendo depois uma graduação que eu fiz depois, né? Letras. Baseado no New Jornalismo, lá dos americanos. Isso, né? exatamente. Truman Capote. Exatamente. Daí eu sei que durante a faculdade de jornalismo ainda existia um curso de jornalismo muito disputado, que era de uma das maiores editoras do Brasil aí, que escolhia alguns nomes, tinha uma seleção e era o sonho de todo mundo fazer. E isso estudando na UFSC? Na UFSC. Aí um dia eu estava esperando começar uma aula entre um horário e outro, que naquela época a grade era um pouco mais esparsa, alguns horários. Aí eu sentado lá esperando, lendo um livro lá, passou umas meninas que faziam faculdade comigo, daí elas olharam para mim e falaram assim, vamos com a gente lá, vai ter um teste. Deu um teste de que? É para um programa que vai ter aqui no curso de jornalismo, que vai ser exibido numa TV pública, que é uma parceria, e aí isso vai render horas-aula, e vai render uma bolsa também. Não quer ir lá fazer? Daí eu pensei, mas eu nunca quis televisão, não sei se eu sei fazer esse negócio. Será que vai dar certo? Mas eu não tinha aula naquele momento. Tá, vamos junto. Aquela coisa de jovem, né? Vamos junto. Aí chegamos lá, tinham 5 vagas. Eu não esqueço disso, 5 vagas. 3 vagas de repórter e 2 de apresentador. A TV pública que estava fazendo a parceria cederia cinegrafista, estúdio, tudo para fazer um telejornal com as informações da universidade de 15 minutos para exibir semanal. Que bacana. Tá. Daí cheguei lá, eu não tinha levado nem roupa para fazer aquilo, eu tava de calça jeans, camiseta, um casaco, um moletom. Aí eu sei que eu cheguei lá, um professor da UFSC, que estava lá naquele momento, professor Áureo Moraes, não sei se ele lembra disso, ele, não, faça sim, pega o meu blazer ali, pode fazer, não tem problema. Eu peguei o blazer dele, que era 10 vezes maior do que eu, porque eu era mirradinho, né? Um outro tempo, né? Naquela época eu era mirradinho, eu botei aquele blazer, sentei assim numa bancada e era como se fosse uma apresentação de um jornal, esse era o teste. Aí eu lembro que acho que eu li 3 frases, tá bom, deu, tá bom, deu. Suficiente. Tá, mas tá bom o quê? Eu pensei, né? Será que tá bom porque eu fui tão ruim assim que mandaram eu parar? Vamos embora, né? Saímos de lá, não, a gente vai publicar os resultados. Aquele olhar ansioso, né? Tipo, tá, mas eu tava ali mais era pra ver como é que era, tudo é novidade, estudante é assim. Aí, a gente vai publicar os resultados amanhã à tarde, lá pelas 15 horas, vamos botar fixar na parede lá um papel. Porque naquela época não tinha internet, não tinha nada disso. Aí, tá, mas eu saí lá, deletei aquilo, toquei a vida, fui pra minha aula, fiz as minhas coisas, porque o que valia era a experiência, né? Aí no outro dia eu estava chegando na universidade, no curso, passou uns amigos e um deles falou assim,
parabéns. Daí eu, parabéns? Parabéns o quê? Pela bolsa. Deu assim, ó. Ah, saiu a bolsa? Pô, mas eu fiz um teste tão michuruca. Será que eu consegui uma das 5 vagas lá, não sei o quê? Daí eu fui lá olhar, tinha lá as 5 vagas. Repórter, apresentador. Quando eu olhei, eu vi que eu tinha sido treinado para apresentador, com aquele terno 10 vezes maior do que eu. Então, esse programa chamado Universidade Aberta na TV, que a UFSC fez nos anos 90, eu fui o primeiro apresentador. Que legal. Junto com a Michele Araújo, que era uma colega de curso que entrou um ano depois de mim, não sei nem por onde anda, mas um beijo para ela, porque era muito bom trabalhar com ela. E a gente era jovem, cheio de sonhos. E é o que eu falo, né, Alan? Gente de bastidor e gente na frente da câmera, né? Isso. Aí o que aconteceu? Trabalhamos naquele programa, ganhávamos uma bolsa, horas aula, comecei a aprender a fazer televisão. Apresentar, gravar off, aquelas coisas. Dali, eu já fui chamado para outra emissora e foi. Ou seja, nunca escrevi para nenhum jornal. A vida foi te encaminhando. E nenhuma revista. Nunca. Acabei na televisão, fiz rádio também, que é uma escola, né, como a gente já conversou aqui. Extraordinária. E rádio CBN, enfim, fiz bastante coisa em rádio. Mas a televisão, eu acabei ficando quase nesses 30 anos, deu 26, 25 anos de televisão. Como repórter, apresentador e no final ali, já como editor-chefe de programas, né? Mas fiz bastante coisa legal. Cobertura de carnaval ao vivo, eu sempre gostei de fazer ao vivo. Porque o ao vivo é aquilo que mexe com a gente, né? É a vida. É a dorzinha de barriga. Será que não vai? Será que eu vou gaguejar? Não vou? Então, fantástico. Assim, ó. O ao vivo, a vida como ela é. É a vida como ela é. Então, assim, ó, eu sempre gostei muito de fazer transmissão ao vivo. Desfile da Oktoberfest eu fiz, carnaval eu fiz, debate de eleições eu fiz. Muito bom, sabe? Cobertura no exterior também fui, né? Quando teve emissões de Santa Catarina em outros países. Mas eu sempre te digo, toda a vida que é para fazer é com frio na barriga, porque o dia que não tiver mais... Exato, exatamente, né? Eu sempre conto, né, que alguns grandes homens que a gente viu aí, né, na frente da câmera, sem contar os inúmeras pessoas atrás, né, homens e mulheres, exemplo do Chacrinha. O Chacrinha tinha um frio na barriga, que não ficava só no frio na barriga, descia barriga abaixo, né? Que era uma dor de barriga muito grande que ele tinha, e ele usava calça plástica durante o programa para poder se manter no ar. Ou seja, veja, eu fico às vezes imaginando assim, poxa, pai, tô com frio na barriga, me deu um medo, eu não vou fazer. Você imagina se Chacrinha sentindo dor de barriga a ponto sim de ter que ir para o banheiro fazer o número 2, ele não pegasse, enfrentasse o medo, ou seja, fosse à frente apesar do medo, nós não teríamos o Chacrinha. Então, tá aí o medo, né, Alan? Tá aí o friozinho na barriga para não dizer, vá em frente, vá, faça, né? Eu acho que todo mundo que trabalha em frente à câmera, com vídeo ao vivo, ele tem sempre um efeito colateral. Porque é muita coisa em jogo, né? Ninguém chega em um programa ao vivo, onde você é um profissional que é um profissional de confiança. Exato. Você está em frente de milhões de pessoas, milhares de pessoas que sejam centenas. É um público. É uma responsabilidade. Do que você vai falar usando isso aqui. Que é poderoso. Então, todo mundo tem um efeito colateral, porque você precisa centrar, organizar as informações, ser simpático, claro, agradável. Então, é uma moderação tão grande que você precisa fazer de comportamento, de tornar tudo aquilo assintomático, que você represa, e daí quando aquilo termina que deu certo, aí você desarma. Claro. Então, ó, ou tem dor de barriga, ou você fica com dor de cabeça, ou fica muito cansado. Muito cansado. Sabe? Eu ficava muito cansado. Depois de sair do ar. Depois de sair do ar ao vivo, parece assim que eu tinha quebrado uma calçada de 3 quarteirões, sabe? Entregou tudo, né? Porque assim, ó, deu, acabou, baixou, sabe? E quanto maior o nível de exigência, maior a pressão, maior é a carga emocional e o nervosismo. Tanto que
os jornalistas estão entre os profissionais que mais são acometidos por exaustão no trabalho, estresse, sabe? Níveis de estresse altíssimo. Porque há a cobrança do teu trabalho, da natureza do teu trabalho, mais a sua cobrança. É claro. Então a gente se cobra muito, né? Se cobra muito. E a gente quer entregar o melhor em todos os lugares, em tudo que a gente faz. Eu trabalhei assim, desde afiliada de emissora do primeiro lugar até TV educativa do interior. Sabe? Então, e sempre fiz o meu trabalho no mesmo nível de excelência. Não importa aonde eu estou. Eu estou. De corpo e alma ali presente para fazer o melhor. Faço melhor. Não existe esse assunto, mas não precisa, tá bom assim. Não. Não. Se dá para melhorar, precisa. Exatamente. Se não for preciso, não sai de casa. Exato. Se a lógica for essa do não precisa. O caminho é por aí, né? Você sabe que eu tenho trabalhado recentemente, nesse momento agora, eu tenho trabalhado numa reportagem fora daqui, da Câmara, sobre a aviação francesa em Florianópolis, né? Os franceses que estiveram aqui lá por idos de 1920 aproximadamente, e eu subi num dos locais, que é o Morro do Lampião, que fica no Campeche, e esse morro é chamado de Lampião porque eles acendiam, os pescadores, grandes tochas, numa época em que nós não tínhamos a navegação aérea que temos hoje, toda a tecnologia, o aparato, e os pescadores acendiam as tochas dos aviadores franceses que chegavam aqui em Florianópolis, que, diga-se de passagem, o campo de pouso do Campeche, na Pequeno Príncipe, primeiro aeroporto de Santa Catarina, estou fazendo a apuração desses dados, e os franceses, quando chegavam aqui nos voos noturnos, aí nós temos Antoine de Saint-Exupéry e todos os outros, né, franceses que chegavam, eles viam a tocha e aí eles se situavam que ali tinha pista para pousar. E quando eu estive, então, no Morro do Lampião, que ganhou esse nome por causa das tochas, lá do alto, uma garoazinha, céu nublado, por volta de eu subi o morro, já era umas 5h30, 6 horas da manhã, lá no topo do morro fiquei imaginando, num momento sozinho, estava junto um historiador da aviação, e ele estava ali acompanhando e tal, a região, é a primeira vez que ele tinha subido lá também, e eu fiquei ali meio que sentado, olhando e imaginando os franceses pousando aqui, né? E a primeira coisa que eu imaginei, um tempo chovendo, rapaz, vento sul, um marzão desse, pousar numa ilha dessa, com equipamentos, né, aeronaves precárias. Sem nenhuma iluminação, sinalização de pouso, nada. Corajosos, coragem. Daí eu falei com a Mônica Cristina Corrêa, que é uma tradutora de francês, pesquisadora, uma pessoa maravilhosa. Conversei com ela e eu falei esse relato para ela. Não tenho como chamar eles de corajosos. Daí entra exatamente o que nós estamos conversando aqui, que não é só a questão da coragem, que nos faz ir para frente de uma câmera e nos faz ir para frente de um microfone e falar o que tem para falar, ou a dedicação para uma produção, né, para outro apresentar, enfim, para manter a estrutura funcionando. É uma indústria. Essa é a questão. É a necessidade, não é só isso. Os caras vinham para cá e enfrentavam tudo isso pela necessidade. Sim. Então, e a fato é que muitas das vezes quem nos acompanha, e ontem eu falava com o Fábio Machado aqui, nosso colega de redação, não é só a questão, quem olha às vezes de casa pensa assim, poxa, mas é todo um deslumbre, eles devem ganhar muito bem. Somos trabalhadores como você que está nos acompanhando, prestando como outros. Prestando um serviço. Então, há muita necessidade também, né, Alan? É uma indústria. Sim, e é o que eu te falei. Essa história aí, por exemplo, dos aviadores, que você está trabalhando nela, é uma grande história, que tem espaço para ser contada. Exato. Porque as pessoas querem conteúdo. O que não existe mais é aquela coisa do conteúdo ser disponível para o grande público naquele horário, naquele dia, naquele momento. Não. Flexibilizou. As pessoas agora elas assistem o que elas gostam, o que é bom na hora que elas querem. Exato. Então, essa medição de audiência, que já era falha lá atrás, agora mesmo ela é a pá de cal. Exato. Então, assim, você não sabe mais o que as pessoas estão consumindo o tempo todo, em tempo real. Porque eu vejo o que eu gosto quando eu quero. Só que tem que ter um material bom lá. E é isso que a gente vai continuar fazendo. Disponibilizando histórias, disponibilizando análises, reflexões, convites para a pessoa pensar com a gente, chegar a algum denominador comum ou a um denominador pessoal dela, porque a gente quer fazer pensar.
E é isso que a gente está tentando fazer. Nessa nova fase agora que eu estou aqui com o pessoal da TV Câmara. Esse é um detalhe que eu não tinha contado ainda, né? Eu dei um spoiler. Opa! O Alan, para você que está nos acompanhando e que não sabe, o Alan, ele está chegando agora, integrando a nossa equipe aqui da TV Câmara. E eu já aproveito para dizer, em nome de toda a nossa equipe aqui, seja muito bem-vindo, Alan. O Alan está ocupando o lugar que era do Fabrício Scandilzi, nosso coordenador, que executou também um belíssimo serviço agora, está a serviço da Assembleia Legislativa agora, né? E o Alan está aqui conosco para coordenar a nossa equipe, né? Diga-se de passagem, está muito bem coordenada nas mãos do Alan. Então, está integrando aqui com a gente, ou seja, a nossa equipe somou bastante. E esses dias, inclusive, eu disse para você aqui, nessa mesa, não tinha, as câmeras estavam desligadas, e ele me disse assim, eu estou aqui para aprender. E eu disse, negativo. Olhei para ele sério e falei, negativo. Você está aqui também para ensinar. Sim, é verdade. Porque nós queremos também aprender. É engraçado. É uma troca, né? É engraçado porque, bom, primeiro de tudo, deixa eu agradecer, né? Esse acolhimento de vocês, da equipe toda. Agradecer também a direção aqui da Casa do Legislativo de São José, que me proporcionou essa chance de estar aqui e tentar fazer um trabalho bom, e vamos fazer, já estamos fazendo. Agradeço então o voto de confiança, a responsabilidade de toda a presidência e a direção. Mas a gente conversando aqui, quem está em casa vendo, na verdade não imagina há quantos anos a gente se conhece. É verdade. E quais foram as condições que a gente se conheceu. É verdade. Boa, bem lembrado, hein? Detalhe importantíssimo. Quando eu conheci o Fernando era o Fernandinho ainda. Eu não tinha barba, né? Eu era mais magro do que hoje ainda, não tinha barriga. O Fernando era estagiário, né? Estagiário. Na redação em que eu atuava. E o Alan já era o Alan, já estava lá na produção, na apresentação. Não que eu seja velho, eu fui precoce, vamos colocar assim, precoce. Né? Foi lá pelos idos de 2000, mais ou menos, né? Um pouco... por ali. Comecinho dos anos 2000. Vamos deixar assim um cercadê, né? Deixa. Que tá bom. Mas de lá pra cá a gente se esbarrou periodicamente, né? Periodicamente, foi. Na área, enfim. Mas é muito, muito, muito bacana estar aqui hoje, conversando contigo e lembrando aonde tu começasse. Chegava com a tua pastinha lá debaixo do braço. De ônibus, me lembro ainda. Subindo o Morro da Cruz, lá um frio, e ele lá. Não atrasava um minuto sequer, às vezes já deu o horário que ele já tinha que ir embora porque o estagiário tem uma carga menor, ele continuava lá para ver como é que fazia e queria saber como que gravava. Tudo. E por que você fez essa... Eu lembro. Ô Alan, por que vocês gravaram essa aqui? Como é que você conseguiu chegar nesse resultado? Porque tem conteúdo que é difícil às vezes de trabalhar, sabe? E quem está começando pensa, como é que vai tornar isso palatável para um grande público? E eu lembro do Fernando lá na redação. Então tá hoje aqui contigo, você conduzindo o CâmeraCast e de uma forma criativa, segura, né? É muito bacana, porque é como se eu tivesse visto um nascimento, de um sobrinho, de um não digo filho porque a gente não é tão distante assim, mas é muito bacana. É muito bacana, bom, sim, né? E eu aproveito também para agradecer. Eu me recordo muito bem desse tempo ali na Record News, né? Isso. A Record News, que já não temos mais a Record News aqui, pelo menos naqueles modos que nós tínhamos ali, com uma grade de programação local muito forte. E o Alan já estava lá na produção, Emília Chagas e outros tantos colegas que lá estavam, né? O Bruno Simões, enfim, tinha uma turma muito boa lá, Maicon, enfim. E eu tive todo um amparo ali, gente que amparou, foi muito legal, aprendi muito lá para a minha grande escola de jornalismo. E é bem verdade isso também. Que, e fora que a gente tinha um faro bom. A gente quando via um estagiário que, esse é dos bons, aí a gente já... puxava, né? Aí pede pro Fernando, porque além dele gostar de fazer, proatividade, até os dias de hoje, a gente sabia que dali ia sair um caldo. Porque quem já tem um pouco mais de estrada já vê de longe. Identifica. Isso ali, esse aqui vai. Exatamente. E aí o Fernando ali, ali, cara, puxa. Era um teste de fogo, né? Se ele aguentar, ele fica. Eu me recordo que eu estava em outro tempo ali na Record News
Era um outro tempo da televisão, Sim, também as cobranças de outro estádio momento. era outra. E eu tive ali uma grande oportunidade, porque meu primeiro pensamento era, eu quero fazer tudo, quero aprender a fazer tudo, cara. E eu realmente, flanelava por dentro da emissora, ou seja, eu circulava por tudo, e aí tinha a época das fitas ainda, naquele Sim. tempo ali, né, as DVCAM e tal, e eu carregava as fitas do prédio da Record News para a RIC TV Record. Que o Alan também circulava nas duas emissoras, né? Sim. Elas são do mesmo grupo, né? mas elas tinham coisas independentes. E a gente circulava, pegava a matéria daqui e levava. E eu tive essa oportunidade de circular também por dentro da emissora. E contei com o Alan lá para me dar esse suporte. Por isso que eu acredito, Alan, que esse momento aqui assim, é muito representativo, é muito bacana, porque tem toda essa carga que, se você não trouxesse aqui para me dizer, eu talvez não fosse nem falar, nem me lembrasse aqui, que eu vou te confessar, eu sou péssimo de memória para estar lembrando das coisas, né? Eu acho que a memória da gente é para gente ter ideias e não para guardar informações. Sim, então eu acabo meio que... priorizando as ideias. Eu priorizo as ideias, né? As informações. Então, obrigado por resgatar isso, muito bom. A gente pegou um período... É porque assim, eu acho muito perigoso, extremamente perigoso, essa coisa da gente ficar vendo a vida pelo retrovisor. Né? Tudo bem, memória afetiva, ok, né? Tudo faz bem, né? Faz bem, momentos especiais que viveu, te massageiam porque são memórias boas. Mas não cair na armadilha de achar que no passado tudo era melhor e ficar vendo a vida pelo retrovisor. Boa. Só que, por outro lado, essa memória afetiva nos dá o direito de dizer que foi uma época de ouro da mídia. Porque foi a época em que ascenderam os grandes comunicadores de Santa Catarina, porque a mídia tinha aquele espaço nobre na sociedade, que hoje em dia está mais pulverizado. Ela ainda tem um espaço de respeito, tem que ter, sempre terá, mas foi quando surgiram aqueles grandes nomes, que é onde a gente se inspirava. Medalhões, né? Isso, a gente se inspirou e depois de um tempo estava trabalhando com eles. Perfeito. Então isso dava sei lá, um medão assim, né? Meu Deus, eu achava o fulano tudo. E agora eu tô aqui, será que eu não tô passando vergonha, né? Será que eu não tô me autoconstrangendo, né? Claro. E porque era uma coisa muito distante. Então a gente teve esse privilégio de trabalhar com esses nomes que fizeram história na comunicação do Estado, né? Deixaram seus alguns nomes, né? né? Nós tivemos aí, quem, Alan? Que você cita aí? Nossa, a gente teve Fenelon, sabe? também, né? Salvador dos Santos, né? Maria Odete Olsen, que eu tive a honra de trabalhar agora na Record News, na minha última passagem ali para a Record News, um pouco antes da pandemia, eu trabalhei no Educação e Cidadania com ela. Claro. Então, assim... Fui repórter dela um bom período ali, 4 anos de repórter dela. Eu trabalhei com grandes nomes, trabalhei com Márcia Dutra. Lá atrás, quando a gente fazia o Acorde, no antigo SBT, então eu era repórter dela, chegávamos cedo, de madrugada, lembra, Tudo gente Márcia? que você via na televisão. Que eu via fazendo o Jornal do Almoço e coisas assim, nossa. Então, e assim, eu lembro que esse pessoal me ensinou muito. Você nasceu em Florianópolis? Não, eu nasci em Curitiba, mas Curitiba. eu me criei em Blumenau. Em Blumenau. Você foi com quantos anos para Blumenau? Eu fui para Blumenau com 6. Paraná, você morava onde? Curitiba. Em Curitiba mesmo. Curitiba Aí mesmo. com 6 anos você vai para Blumenau. Isso, Aí você cresce lá em Blumenau. E com 20 anos eu vim para cá quando passei no vestibular. Sozinho? Sozinho. E teus pais permaneceram lá? Ficaram lá. Ficaram um tempo em Blumenau, depois foram morar no litoral, porque daí, né, se aposentaram e tal. Aí com 20 anos você vem para cá, e aí nunca começa mais a tua história isso. Aqui. Aí eu vim, isso foi em 94, em 95 eu já estava em TV. Por isso que dá os 30 anos agora. 30 anos. E só voltando àquele povo das antigas, aquele pessoal te ensinava EAD, porque tu via eles fazendo, então tu sabia exatamente o estilo, não, isso aqui é legal, isso não é legal, isso aqui não é legal. Trabalhando com eles, daí a gente fez a prática. Perfeito. Né? E eu várias... O exemplo, né? E eu nunca vou esquecer as conversas que eu tive assim, ó. Uma vez tive uma conversa com uma... Eu não vou contar o nome, porque eu quero um dia contar isso para a pessoa primeiro. Boa. Tá? Mas um dia eu tava saco cheio, assim, porque tem horas que todo mundo tá num dia ruim. Claro. Aí eu fui desabafar, achando que ela ia me botar no colo. Aí ela olhou para mim e falou assim, ó, olha, Alan, vou te falar uma coisa.
não tá contente, vai embora. Aí eu olhei achando que ela tava brincando comigo, né? Ela não tava brincando. Vai Sério? embora, procura outra coisa, dá tempo, você é novo, televisão é assim mesmo, é um mundo muito difícil, tem muitos obstáculos, as coisas acontecem mais devagar, mas se tu não tá conseguindo aguentar o tranco, que tu realmente não gosta, Vai embora. vai embora. A não ser que realmente tu goste e tu tenha estrutura para passar por cima disso tudo, aguentar o tranco e seguir adiante. Palavras duras, mas necessárias. Daí eu olhei e pensei, porque eu achei que ela ia me botar no colo, né? Pentear meu cabelo. Claro, E dizer daquele assim, mimo. não chora, fica assim, vai dar tudo certo, você é o alecrim dourado. Não. Aí aquilo mexeu comigo, rapaz. Eu pensei assim, não, então realmente, se ela falou isso pra mim, é porque ela passou por isso e ela tomou a decisão tal. Foi a leitura que eu fiz. Boa. Eu vou atrás dela. Eu vou seguir o caminho que ela fez. Eu não sei se eu acho que eu fiz a coisa certa, porque se eu tivesse ido pro outro lado, não estaria aqui, talvez, né? Não. Mas eu nunca vou esquecer disso, cara. Tipo assim, então, cada vez que depois eu virei editor-chefe, coordenador de equipe, chefe de redação, que eu esbarrava, né, nesses talentos mais novos, isso foi depois de ter esbarrado com você lá, que o pessoal me procurava desanimado, ou eu percebia alguma coisa, eu lembrava disso aí. E eu chegava e tentava trabalhar a questão do mesmo jeito. Olha, pensa bem, se levanta todo dia, vem pra cá, você vem feliz? Ou você vem desanimado? E é isso que eu penso de lá pra cá todos os dias de manhã. Eu venho pra cá, hoje, pra TV Câmara, São José, completamente feliz e motivado. Não é aquela coisa, ai meu Deus, de novo. Ai, meu Deus, ai. Aprendeu a lição. É tipo assim, não dá para você não consegue levar nada adiante na base do sofrimento. Aquilo não se sustenta muito tempo. Por isso que o tempo ele é maravilhoso. Pode ser o melhor salário do mundo. E quem está em casa vai concordar comigo. Não, mas eu ganho bem, eu preciso. Beleza, continua, vamos ver até onde vai. Começou aí, de lado. Mas tu sabe lá, Alan, que eu E aqui eu tenho essa satisfação. Se precisar vir 8 da manhã e sair 8 da noite, eu venho sempre com vontade. Eu tenho uma teoria de que a maioria das doenças, em geral, né, tirando as questões de alimentação, né, o estresse do dia a dia, essas coisas dos tempos modernos, mas que se ficar muito tempo num lugar que não é o teu, num lugar em que você não se sente bem, em que tudo aponta que não é o teu lugar, acaba gerando o que em você? Doenças. Sim. Infelizmente é uma realidade. Eu conheci várias pessoas que trabalhavam infelizes, gente que ficou anos assim, porque eu preciso ir embora, porque eu não aguento mais isso aqui, porque eu tenho que sair e tal. E começou a ficar doente. Não, imagina. Ficar doente. Mesmo. E daqui a pouco saiu. Aí passava algum tempo e encontrava em algum lugar. Oi, como é que tu tá? Estás bem? Estás melhor? Não tenho mais, rapaz, não tenho mais nada. Aí tu olha e pensa, então o problema estava na sua vida. Naquela energia, sei lá, que você está trabalhando ali numa frequência muito baixa. Tem quem acredite também nisso. Exato. E eu acho que a gente não pode desacreditar de nenhum aspecto que possa ser levado em consideração, porque a vida é muito mais do que os olhos veem, né? Exato. Há muito mais entre o céu e a terra do que julga a nossa boa filosofia. Então, mas eu conheço muita gente que depois que trocou de emprego, mudou de cidade, terminou relações tóxicas, passou tudo. Eu tive uma amiga que vivia muito doente, ninguém sabia o que ela tinha, e toda a vida médico, não sei o que, daí um dia ela me chamou e desabafou. Ela estava numa situação complicadíssima financeira e ela precisava de uma saída e aquilo estava acabando com ela. Aí a gente sentou, fez um plano, estruturou. Que legal. Ela conseguiu resolver vendendo imóvel, comprando outro, isso, sabe? E remanejou. Ela não tem mais nada, rapaz. E a gente precisa acordar todo dia de manhã com duas coisas: saúde e esperança. Porque quem não tiver nem saúde nem esperança juntos, não termina o dia. Você só empurrou. Se tem uma coisa que realmente é muito perigosa, boa por um lado, e todo mundo quer, é um bom salário. Um bom salário realmente é extraordinário. Sim. Porque todos nós precisamos ganhar, precisamos, né, comprar as coisas. Prover materialmente. Famílias, tudo. Agora,
Quando nós temos um bom salário, trabalhando num lugar que não é o nosso, que a gente não se realiza, cara, que a gente sofre, aí muitas das vezes o que a gente faz? Não sai. Por quê? Porque o salário tá bom. Porque tá confortável. De contrapartida, você desenvolve doenças, né? Você acaba adoecendo, você acaba, muitas das vezes, né? Mal. Agora, quando a gente junta os dois, um bom local para estar e um bom salário, a mágica acontece. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Se você tiver competência, você não tem como dar errado. Por isso que eu digo, saúde e esperança. Porque às vezes você pode não ganhar, e na minha trajetória, várias vezes eu ganhei salários muito baixos. Porque eu estava começando lá atrás, né? Vou jogando lá para trás. Até você fazer um nome, você se tornar respeitado no mercado, né? Do jornalismo, etc. Enfim. Mas eu aprendi que quando a gente se dispõe a fazer alguma coisa, que a gente sabe que o retorno financeiro é aquele, você tem dois caminhos a seguir. Ou você vai passar a vida inteira reclamando, ou você vai ter que achar uma alternativa para mudar aquilo ali. E qual é a alternativa? Você vai ter que ser o melhor no que você faz para conseguir ganhar os melhores salários. Perfeito. Então, assim, ou a churumela, ou você se reinventa e se atualiza. E aí eu peguei, depois daquela conversa com aquela pessoa que eu te falei ali, que ela disse, vai embora, não sei o quê, disse, não, então eu preciso ter uma dose mega extra de paciência e trabalhar para... Essa pessoa não dá para dizer o primeiro nome dela não, né? Ele quer divulgar só depois que ele contar para ela. Eu tenho que encontrá-la um dia, uma mulher, e eu preciso contar isso para ela. Quem sabe daí, se isso acontecer, eu volto. Claro, vai ter um segundo episódio da nossa entrevista aqui. Segunda temporada, né? Mas enfim, é complicado isso. Mas aí a pessoa tem que se reinventar mesmo, não tem outro jeito. Para virar esse jogo, sabe? Virar o jogo. Porque isso acontece com N carreiras, né? E é uma coisa que eu tive que ir atrás. E fora que eu tive um elemento extra complicador, né? Nunca fui panfletário, nunca fui de levantar bandeira nenhuma. Mas aí uma vez, quando eu trabalhei em Blumenau, depois eu trabalhei uns 3 anos em Blumenau. Teve um dia que eu fui convidado para ir numa cerimônia na Abludef. O pessoal da Abludef foi visitar fazer uma matéria com a gente, na TV que eu estava lá. A Abludef o que é? A Associação Blumenauense de Deficientes Físicos. E aí o repórter foi gravar na Abludef. O repórter que depois virou editor-chefe de uma grande emissora aí. Foi repórter meu. Tem apresentadoras de renome que já passaram pela minha bancada também lá em Blumenau. Né? Quem sabe um livro, né? Rende mesmo, hein? Aí eu sei que, Fernando, a gente estava conversando e eu perguntei como é que foi a matéria, deu tudo certo. Daí ele olhou para mim assim, pô, não foi tão legal, cara. Eu não sabia que você é um herói lá. Deu. Hã? Ele assim, tu é um herói lá dentro, cara. Eu disse, mas por que isso? Ele assim, porque eles falaram para mim que você é o PCD, o jornalista deficiente que mais foi longe na carreira em Santa Catarina. Aí caiu a minha ficha, porque eu nunca tinha nem pensado nisso. Apesar de ter vivido isso, mas eu nunca panfletei e também nunca utilizei. Aí eu fui atrás dessa história, e realmente foi um aspecto pioneiro, público e notório, que eu tenho uma deficiência no membro superior direito, de nascença, e mesmo assim isso não me impediu de ir atrás e ser repórter de televisão e apresentador numa época em que a televisão ainda não estava inclusiva como ela é hoje, não se falava em cotas e inclusão, era nada. Era padrão para tudo, né? Era uma asepsia total. Hoje em dia você, graças a Deus, né, e a uma mudança de mentalidade, você tem repórteres cadeirantes, você tem, né? Então há uma abertura, não é nem uma abertura, porque quando você diz que há uma abertura é porque você está fazendo um favor, não. Há uma representatividade, há uma visibilidade porque ela existe no mundo real. E existem, mas naquela época lá nos anos 90, quando eu comecei, começo dos anos 2000, não tinha.
E eu fui avançando. Havia bem o contrário nela, diga-se de passagem, né? Exato, o preconceito. Eu perdi várias chances de emprego por causa disso em empresas que eu atuei, e portas mais abertas em outras, mas enfim. Nunca deixei isso me desanimar, mas também nunca usei isso. E a partir daquele momento que aquele menino, repórter, me disse, aí é que eu me toquei dessa importância. Do que a gente fala assim, ó, pô, eu vi ele na televisão. Se ele pode, eu também posso. Nossa. Porque eu nunca vi ninguém. Isso é fantástico, né? Isso, engraçado, rapaz, isso é uma coisa que pra mim eu não percebi e pra eles era muito forte e muito importante. Valorizavam. Porque é como eu te falei, é você olhar e ver. Se ele a força pode, do exemplo, eu também posso. Referência. Isso é muito legal. Então, é uma coisa assim que me acompanhou, tornou as coisas mais difíceis, sim, não vou dizer que não vou ser hipócrita, mas que só me toquei ali. Você sabe que essa é uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade, né? Eu vivi alguns momentos, né, Claro, eu tô com 41 anos hoje, e gente às vezes com 25, com 20, que estão começando na profissão, dizer, pô, cara, eu olho pra ti, eu me espelho. Pô, cara, eu fico até quem meio sou assim, eu, né? sem graça pra caramba. A gente fica, né? Quem sou eu, né? Quem sou eu pra se espelhar em mim, cara? Porque a gente se inspirava em Cid Moreira. Exato. Às vezes, aí o cara olha, chega, pô, eu gosto do teu estilo, Exato. eu me espírito, daí tu... Então tá, né? Poxa, né, cara, mas assim, ó, é claro que a primeira reação é essa, é um espanto, Sim. tu se espanta com aquilo. E por outro lado, diz assim, pô, que bacana isso, cara. Porque no fim das contas, é claro, a gente precisa ganhar, como a gente falou aqui, precisa tudo, mas isso são coisas que não têm preço, né? Não, é aquele patrimônio imaterial. Imaterial, exatamente, exato. É a palavra certa. Tombado por cada um de nós, exato, né? E que a gente, muitas das vezes, tem dificuldade de perceber. É como você falou agora, pô, minha vida dá um livro, cara, nomes e tal, dá um livro, e dá mesmo, e dá mesmo. Porque em geral a gente olha para nossa história, né, e diz assim, inclusive você, quando eu fui dizer isso aqui, cara, nós vamos te entrevistar aqui. E o Alan me disse, o que eu vou falar, Fernando? E eu disse, cara, tem muita coisa para falar, tem muita história para contar. É só cavar. Só cavar, cara. É porque a gente, é aquela tal da história, né, de tanto ver, às vezes a gente já não vê mais, né? De tanto a gente ter contato, porque a gente está dentro da gente, a gente viveu as situações. E a gente tem essa dificuldade em ver o espetáculo próprio, né? A gente admira o palco alheio, né? A verdade, Alan, agora, é que a gente é muito machucado. Olhar para o nosso próprio palco e dizer, pô, que legal isso... Porque daí entra toda aquela pira, né? Tipo assim, pô, será que eu não fui mais longe porque eu não sou tão bom? Será que eu fui longe demais porque eu tive sorte? Ou será que quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem? Sabe, daí assim, ó, é tanta coisa para ficar ali pesando naquela balança ali, bota, tira e bota, não, esse peso não, isso aqui não. Chega uma hora que tu até te cansa, né? Deu. Só que daí isso torna difícil você olhar pro seu palco e te aplaudir. Porque é mais fácil tu aplaudir o outro, né? Você está vendo que tá... Isso. Assim como a gente, às vezes, é mais fácil apontar o defeito do outro, a gente também, às vezes, aplaude o... Sabe aquela história, aquele meme do Instagram que aparece assim, um carro, uma bicicleta, uma moto e um carro, mais ou menos, um carro melhor, um carro esportivo, uma Porsche, assim vai. E aí, um olhando pro outro dizendo, um dia quero ter esse... Um dia quero ter esse, um dia quero ter esse, um dia quero ter esse. É mais ou menos isso. A gente chega uma hora em que cansou desse processo aí e não consegue dizer, não, eu fiz coisa boa. Eu fiz coisa bacana, eu dei o melhor de mim. Eu fui mais longe do que eu imaginei, mas não tão longe quanto eu gostaria. Até porque o gostaria sempre é mais, né? A gente tem que sempre ter esperança, junto com saúde, de ir mais longe. Então é bem difícil você pegar e se aplaudir. Tem uma figura na PNL, que é a Programação Neurolinguística, que eu sou apaixonado mesmo, que é, porque você falava aqui, né, e dentro disso, a gente é muito machucado durante a vida. É muito machucado. E às vezes os machucados, eles se tornam ainda maiores, por quê? Porque são provocados por gente muito próxima da gente. Geralmente. Porque tá no teu convívio. Dentro do nosso convívio, da nossa casa, gente que está perto. E que em vez de olhar muitas das vezes para a nossa superação,
para os nossos avanços, vai justamente na ferida, nos agarra e puxa para baixo. É uma coisa terrível. Então, tem uma coisa na PNL que eu gosto muito que se chama reestruturação. Ou seja, tudo que a gente olha na nossa vida ou no nosso dia a dia, vai ter sempre gente para olhar para a mesma coisa com um olhar diferente. E isso é o mais extraordinário da vida. É você saber que aquilo é sempre um recorte. Um recorte. E não é o único. Não é um único, exato. É assim como nós contamos nossas reportagens, nossas histórias, como abrimos aqui você falando, contar histórias e emocionar. A gente levanta pela manhã e abre a cortina. E olha para o dia. E vê o dia nublado e chovendo. Vai ter gente que vai dizer, terrível porque está chovendo. E vai xingar, e vai começar o dia mal, e vai ter gente que vai dizer assim, que bom que está chovendo. Está precisando. Está precisando. As plantas estão precisando de água. Outra, vou fazer um café, já vou perfumar a casa, e já vou tomar um café gostoso. E tirar um casaco bem quentinho. Meu Deus, cara. A vida é um recorte. Aliás, a percepção da realidade, ela é sempre um recorte individual de uma experiência compartilhada. É como tu falou ali, o dia é o mesmo para todo mundo. O recorte vai ser como eu vejo. Como eu vejo. Exatamente. É sempre um recorte. É igual o olhar que você tinha para você e o olhar que o pessoal lá, os colegas, tinham de você. E a gente nunca vai saber quais são todos os recortes. Exato. E a gente vai saber separá-los e colocá-los numa ordem de importância. Exato. Que importância tem um recorte que te desmereça por uma questão de competitividade, alguma coisa assim? Nenhuma. Nenhuma. Por isso que uma das piores coisas que existem e que a gente deve sempre evitar é ser medido pela fita métrica dos outros. Isso é uma coisa terrível. Por quê? Porque o sucesso ele se dá de diferentes formas. Afinal de contas, o que é o sucesso? Nós temos uma padronização de sucesso no Brasil e no mundo, né? Que é o cara ter helicóptero, o cara ter casa, o cara ter não sei o quê. O sucesso é financeiro, né? O sucesso é financeiro, o entendimento de sucesso é financeiro. Essa é uma Mas régua... o sucesso ele vai muito além disso. Sim, é uma régua muito simplista, né? Minha mãe, semi-analfabeta, moradora lá do Ribeirão da Ilha, né, fazendo faxinas, e acompanhei muitas dessas faxinas com ela, quando era pequenininho. Feliz. 4 filhos ela criou, meu pai, cara, numa vida também de operário dificílima, no alcoolismo, ficaram juntos mais de 50 anos. Ela teve 4 filhos, olha para os 4 filhos e diz, criei os 4 filhos, estão encaminhados, casados. Todo mundo bem? Todo mundo bem, eu sou uma pessoa de sucesso. Ou seja, é a forma como nós olhamos, é a forma como nós enxergamos, o valor que damos. Essa régua que se usa, ela é tão pessoal quanto o recorte. Exatamente, né? É muito pessoal. Essa coisa do sucesso ser medido pela fama, porque a pessoa tem que ter milhões de seguidores, porque as redes sociais têm que ser com cenários deslumbrantes. Isso é uma das causas de uma frustração coletiva muito grande, né? As pessoas estão saindo de casa sem saúde, sem esperança, porque elas não conseguem chegar naquilo ali. Né? Elas não têm aquilo ali como o dia a dia delas. E aquilo ali pouca gente tem. Exato. Sabe? Aquilo ali é usado como uma... Como eu posso te dizer? Sabe aqueles desenhos animados antigamente que você usava uma vara de pescar com uma isca, com uma cenoura para o cavalo ir atrás? E o troço sempre andando e nunca chega. E nunca chega, porque na verdade aquilo ali é... Agora... Já foi comprovado que a felicidade ela é uma coisa que, mesmo sendo ligada a bem material, ela se esgota muito rapidamente, né? Se a pessoa ganha uma grande fortuna, e as pesquisas já dizem que em 90 dias aquela euforia, aquela felicidade acabou. E depois? Né? Então a gente pergunta... Quanta gente não se perdeu no caminho, mesmo tendo muito dinheiro? Porque é complicado você querer sustentar essa coisa de ter que ser feliz, ter que ser feliz, ter que ser feliz, dia após dia, ano após ano, se você não tem uma felicidade completa, plena, que é aquela que tu falou, ampla. Que é a felicidade de estar com quem você ama
colhendo maçã na Serra Exato. Catarinense, que é uma coisa que não exige Fantástico. mais do que algumas punhadas de dinheiro. Exato. Então você pode ter bilhões e passar a vida inteira fingindo que é feliz. Não, isso é terrível, Então. terrível. O Rubem Alves falava um negócio bacana, o nosso escritor Rubem Alves, né, que Deus o tenha, ele dizia um negócio muito bacana, ele dizia que felicidade mesmo, sabe o que é? É você ter vontade, aquela vontade forte de fazer xixi, você ir no banheiro e fazer xixi. Isso é felicidade, dizia o Rubem Alves. E estava certo, né? Porque é isso, ele dizia que a felicidade não é um fim a ser alcançado. A felicidade é dia a dia. Sim, A felicidade são momentos. ela é uma construção, né? Uma É uma construção. construção diária. É o valor que a gente dá. Exatamente, essa coisa de você prover materialmente é importante, claro. Você tem família, tem que alimentar, quer dar uma boa educação para os seus filhos, quer dar um suporte material para os seus pais, que às vezes não tiveram condições de estudar, isso é muito comum ainda na sociedade brasileira, né? A gente ainda vive... Quer entregar o melhor, né? Isso, a gente acho que vive, no máximo, a terceira geração de pessoas que estão tendo um acesso maior à escolaridade. Até então Tudo muito precário, né? era o primeiro da família que se formou, né? Era a quarta série primário. Isso, né? Até pouco tempo atrás era comum, o primeiro da família que se formou na faculdade. Agora a gente está tendo uma melhora nessas condições. Então a gente quer ajudar o pai e mãe, a gente quer ajudar irmão. Está precisando, o brasileiro ele precisa dessa rede, né? Porque a mobilidade social é muito difícil aqui. Então as famílias, quando alguém consegue furar aquela bolha, ela tem que, de certa forma, arcar com o restante. E aí a gente vê que a felicidade, às vezes, é simplesmente isso, é poder ajudar a tua mãe a ir no mercado comprar o que ela não pode. Exato. E isso não tem preço, porque tu vê no sorriso dela assim, eu sou feliz. Obrigado, meu filho, eu sou feliz. Sabe aquele meme que a gente vê? Eu não consigo descrever o que sinto quando saio para almoçar com os meus pais e digo, pode deixar que eu pago. Muito Né? bom, né? Quando a gente cresce isso assim, é gostoso demais. Não, pai, mãe, Deixa comigo. pode deixar que eu pago. Aí eles te olham assim, né? É. Aí tu te sente poderoso, né? É. Tipo, tô te devolvendo, né? E você sabe que essa coisa de olhar para as coisas e ver elas do ponto de vista, né, otimista, do ponto de vista de quem olha para as coisas com perseverança, com esperança e com saúde, porque até para olhar você precisa ter saúde. Sim. Saúde de que ponto? Não é só questão visual, capacidade de ver, não. É uma saúde emocional. Né, É um processo terapêutico, terapêutico, né, Fernando? Eu digo que é terapêutico porque assim, a gente está aqui conversando sobre isso. Eu falo essas coisas para ti, mas eu estou falando para mim. Para me ajudar a ter isso como rotina, né? Como incorporar esse pensamento. E daí eu jogo isso para ti, tu reflete e junto a gente consegue fazer. Essa troca, porque no dia a dia... porque assim, a gente acha que o legal é estar no controle, né? A gente tá no controle. Mas aí tu vira uma esquina, aí a vida chega e diz assim... Você não tá não, cara. Ei, Menos, quem manda nessa bagaça sou eu. Aí tu precisa... Dá aquela guinada. Né? Aquela guinada. Então, assim, esse processo de ter e de ver a vida com otimismo, com esperança e ter saúde para isso, é um processo que a gente tem que cultivar. E compartilhar. Né? A gente tem que compartilhar. E tem coisa que a gente não vê nela. Não vê. Você vê que ontem eu estava acompanhando uma história, eu trago aqui para isso aqui, inclusive para você que está nos acompanhando em casa agora, que ensino maravilhoso, né? Como a gente pode aprender muitas coisas boas e muitas das vezes ver aquilo que a gente não está vendo. Porque às vezes de tanto ter contato, a gente já não vê mais. Eu estava vendo ontem um rapaz que ele foi para uma multinacional para conseguir uma vaga de emprego, lá estava o currículo dele, o chefe na frente, né? Entrevistando ele para aquela vaga importantíssima que lhe daria muito dinheiro. O chefe olhou o currículo e disse, você estudou naquela universidade? Dificílima de entrar? Estudei. Ah, você foi para tal lugar? Sim, eu fui. Ah, você fez mestrado? Fiz. Mas você morava no bairro tal? Pobre. Como é que você conseguiu acessar todos esses lugares? Ah, então, eu tinha uma mãe
que era lavadeira. Lavou muita roupa para que eu conseguisse ascender na vida. E ele disse, cara, Bota a roupa nisso, né? vou fazer um negócio contigo, vai para tua casa, eu não vou te contratar, vai para tua casa. Vai para casa e hoje, cara, tu vai lavar as mãos da tua mãe. Ele disse. Foi lá e lavou as mãos da mãe durante a noite. E ao lavar, ele viu que a mãe já não tinha nem mais unha, cara. Algumas unhas tinham caído. Nem digital, às Nem vezes, digital, né? de tanta roupa que lavou. E ele foi às lágrimas. Primeira vez ele chorou pra caramba. Quando chegou em casa, chegou na empresa no dia seguinte, o chefe perguntou pra ele, e aí, lavou a mão da tua mãe? Ele disse, lavei. E chorei muito. Ah, é? Por quê? Porque eu vi o duro que ela deu para eu estar onde eu tô. Sim. E ele disse, a vaga é tua, porque eu jamais daria essa vaga para alguém que não soubesse valorizar da onde saiu, das pessoas que lhe ajudaram, para que ele estivesse hoje aqui. Sim. E é um perfil muito comum, assim, ó. Porque quando meus amigos perguntam, né? Tá, mas tinha alguém na tua família que trabalhava em televisão, que fazia jornalismo? Assim, não, eu fui um menino, produto de uma classe média baixa, do interior de Santa Catarina, de Blumenau, da periferia. Eu não morava na Rua 15, não. Sabe? Na Alameda, quem conhece Blumenau vai saber que eu estou falando dos endereços mais conhecidos, né? É da periferia de Blumenau, que era PCD ainda. A família, eu ouvia vários comentários, de certo vai sempre morar com a mãe, nunca vai sair de casa, porque não vai conseguir se virar, não vai conseguir morar sozinho e tal. Mas deixa eu falar, na época acho que eu não fazia nenhum tipo de ponderação, mas eu lembro, porque a criança não esquece. Não esquece. Fica lá registrado. Ela registra. Aí eu lembro que um dia, engraçado, né? Essas coisas de memória, assim, a gente falou, olha, a memória a gente tenta usar para o que precisa, mas tem gaveta lá que é dela. E assim, ó, tu podes usar o guarda-roupa daqui para cá, né? Sabe assim, tua mulher divide contigo o guarda-roupa, mas ela te diz qual é o pedaço que tu pode usar, né? Exatamente. Tem gavetinha que tu não pode nem mexer. Não, esse aqui é meu, ó, o guarda-roupa é desse tamanho aqui, ó. Esse aqui é dela, esse aqui é teu. Meu Deus. A memória da gente é assim. Aí eu cheguei um dia muito frio, e eu lembro que Blumenau é muito quente, uma cidade quente, então os dias frios marcavam muito a minha infância. Aí eu estava estudando no 5º ano, na época 5ª série, no gramado, pegando sol, assim, e a minha mãe lavando roupa. No dia a dia, assim, fazendo ela, naquela época ela não trabalhava fora ainda, logo depois ela voltou a trabalhar, mas ela estava em casa. Cantarolando, e pendurando as roupas no varal, frio, e eu estudando. Aí eu olhei para ela, olhei para casa, o cachorro, e eu pensei, rapaz, olha só como aquilo foi forte, que até hoje eu lembro disso. Eu tinha 9 para 10 anos. 9 para 10. Eu olhei e pensei, eu preciso estudar. O único jeito de eu sair daqui e melhorar a minha vida é estudar. Eu não tenho outra alternativa. Ou é estudar, ou eu não vou sair daqui. Não que fosse ruim, mas eu queria algo melhor, eu queria também devolver para minha mãe algo melhor. E eu pensei, se eu não estudar, eu não vou conseguir. E ali eu fui, rapaz. Se aplicasse. Eu fui, eu terminei o ensino médio, fui fazer intercâmbio fora com dinheiro que eu juntei, morei fora, voltei, fiz o vestibular, passei em 5 vestibulares. Olha. Tá, passei para jornalismo na UFSC, para direito na Universidade do Rio Grande do Sul, na URGS, passei para engenharia ambiental na Federal do Paraná, passei para medicina na FURB e para administração na Unifeb, eu acho que foi, uma dessas do Univale lá. Eu sei que a pessoa estava tão perdida que ela fez para tudo que ela podia fazer e para escolher o que queria, né? E escolhi o jornalismo, porque daí eu pensei, já que eu não sei o que eu quero fazer, porque eu gosto de tanta coisa, né? E o jornalismo tem essa coisa. Essa abertura. Mas assim, ó, eu lembrei que eu pensei nisso, eu preciso estudar. Eu tenho que estudar muito, senão eu não vou conseguir. A única ferramenta que eu vou ter é essa. Baita luz, né? E aí eu fui e quebrando todos os desafios e me tornei professor de inglês. Eu fui professor de inglês uma época, Eu né? lembro de alguma coisa disso. Eu fui você falou, você comentou. Fui professor de inglês em escola pública, escola privada,
Dei aula de português também, depois de um tempo fiz letras em inglês na UFSC também. Então eu tenho essa coisa de professor que meu avô também foi. O meu avô paterno era professor, né? Coisa extraordinária, né? E aí eu sei que eu pensei, não, se eu não estudar, eu não vou sair daqui. Porque não tem outro... Filho de pobre, se não estuda, ele vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Assim, ó, se estudando já é difícil. Fecha todos os campos. Né? Já é difícil sem estudar. Então, assim, ó, é o que eu digo para os meus alunos e os pais quando vêm me procurar, eles precisam, quem não tem recursos, precisa investir na educação. Na educação. Porque vai ser a única porta, sabe, que ele vai conseguir entrar. E eu espero que eu tenha conseguido chegar na mente de pelo menos uns 10%, porque é tão difícil, né? É muito difícil. É um círculo vicioso. E convenhamos, né, Alan? No tempo que a gente vive hoje, o acesso à educação, o acesso aos estudos, ele é muito fácil. Tá muito aqui, tá tão fácil que tem gente que não quer fazer porque tá fácil demais. Sim. Ou seja, Depois eu faço. depois eu faço e o tempo passa e aí as cobranças vêm. Né? Até porque é assim, né? A gente tem um tempo curto para construir para consolidar uma carreira, seja ela no que for, No que for. Depois de um período ali, passou daquela linha tênue ali, fica mais difícil. Difícil, é. Tem uma frase boa que eu gosto, sempre carrego comigo, né? Que diz que existem apenas duas dores na vida. A dor da disciplina e a dor do arrependimento. A diferença entre as duas é que a dor da disciplina pesa quilos e a dor do arrependimento pesa toneladas. Essa é boa. E é real. É real. Então, assim, se disciplinar para estudar é difícil, eu Sim, sei que é, claro. é desconfortável. Quem é que quer trabalhar o dia inteiro, às vezes um trabalho de manhã, outra tarde, o dia inteiro trabalhando e à noite... Se estudar fosse bacana, se chamaria entretenimento. Entretenimento, não é. Não. É, cara. Estudar é horas, é dedicação, é abdicar de várias coisas. Eu lembro que na época da faculdade, da universidade, eu tinha uma vida bem complicada, porque assim, ó, eu vim para Floripa, Tendo que se bancar. tendo que me bancar, meu pai me ajudava com o mínimo, porque também não podia ajudar, mas não aquilo tudo. Eu não era aquela família que poderia comprar um apartamento para morar aqui, para o filho estudar, ou então alugar, não, eu trabalhava. E você tinha muitos irmãos, Alan? Eu tenho uma irmã só. Só uma irmã? Só vocês dois? Só nós dois. Aí eu lembro que eu tinha que trabalhar para ajudar nas despesas, né, para aliviar o meu pai ao máximo, mas ele ainda... Teu pai fazia o quê? O meu pai, ele sempre trabalhou com autopeças. Autopeças. E era aqui na região da Grande Florianópolis. E a tua mãe? A minha mãe trabalhava na empresa dele Dele. durante muito tempo. Depois, quando se aposentaram, daí ela daí ficou em casa. Ficou em casa. Mas E você ainda tem eles? a minha mãe, sim. A tua mãe sim? A minha mãe, Como sim. é que é o nome dela? Sandra. Dona Sandra. Parabéns pelo filho, Dona Sandra. É um querido, nosso colega aqui, nosso amigo. Uma alegria muito grande ter ele com a gente. Tá bem cuidado aqui, Dona Sandra, tá? Fique bem tranquila. Falando com a senhora, Dona Sandra, tá bem cuidado. Depois mostrando pra ela aqui, tá? Tá e qualquer bom. dia que a senhora vir aqui por Florianópolis, pela região, ela continua em Blumenau? Não, agora ela tá morando em Barra Velha. Em Barra Velha. Mas volta e meia ela vem aqui? Volta e meia ela vem. Vem. Quando vir, vem visitar a gente. Tá? A senhora vai ser bem recebida. Tem um cafezinho aqui esperando pela senhora. Então, aí eu sei que é o que eu falo, assim, ó, é difícil? É um desafio. Foi mesmo, difícil? Foi. Faria tudo de novo? Provavelmente, né? né? Consertando umas coisinhas, né? Consertando, claro. Mas o mais importante é o que a gente falou, não é impossível. Dizem sempre que a vida tinha que ser o contrário, né? Porque daí a gente tinha capacidade de vir arrumando aquilo que não dava, que ficou no caminho, precisando de ajuste. A gente podia viver igual limpa a casa, né? De lá pra cá. De lá pra cá, boa. É verdade. Olha lá, agora, momento que marcou a tua vida, primeiramente que marcou a tua carreira, não também para diferenciar a vida e a carreira naturalmente, mas assim, marcou a tua carreira, que tu diga assim, poxa, Fernando, esse momento aqui foi um momento, um dos mais extraordinários que eu vivi até aqui.
e eu me recordo com carinho, assim. Um momento. Quando eu, pela primeira vez, apresentei um telejornal, que foi em Blumenau, quando eu saí da TV comercial, que eu trabalhava aqui, para ir para lá, assumia o jornalismo da TV educativa, em Blumenau. E aí a gente reformulou a programação, aproximou a programação do conceito de TV aberta comercial, só que com uma abordagem editorial da TV pública. Tá? Então a gente repetia a programação da TV Cultura de São Paulo e a gente criou um espaço local de programação. Você tinha quantos anos isso aí? Ai, me ajuda. Eu estava na faculdade, 30. Já tinha saído da faculdade. Eu já tinha 30 anos. 30 anos. Porque foi em 2004, então eu tinha 30 anos. Agora você está com quantos? 50. 50. Tem aquela coisa, o homem está tranquilo, a mulher quando pergunta de idade já briga com a gente, mas o homem está tranquilo. Então tá bem também, né, ela? Só a barba branca, né? O branquinho tá vindo lá por cima pela lateral. Tá nevando na Serra Gaúcha e Catarinense, que eu sempre digo. Enquanto não nevar no litoral, tá tudo certo. Tá bom. Então esse momento da apresentação, tua primeira bancada. Foi a primeira bancada, porque é aquela história, né? Eu via muita gente boa que era bom na bancada e fazia matéria boa. Só que muita gente boa de rua, mas que não era bom na bancada. Sim. Sabe? Aí eu pensei, putz, nem todo bom repórter é um bom apresentador. E vice-versa. São poucos aqueles que a gente via... Que fazem bem os dois. Os dois. E eu pensei, aí eu cheguei lá, eu pensei, será que eu não posso botar outra equipe? Outro apresentador, uma dupla, alguma coisa? Aí a direção, não. De início a gente quer você. Depois a gente pode até rever. Mas de início a gente quer apostar na tua figura porque tu é... Eu não sabia, mas quando eu vim para Floripa, eu me tornei conhecido em Blumenau por ser de Blumenau. Porque Santa Catarina não tem muito desse... é filho da terra. Mas ele nasceu em Curitiba. Não, mas ele se criou aqui, ele veio para cá pequeno. Todo mundo quer ser pai da... Isso, então assim, Blumenau tem aquela coisa, Vera Fischer é de Blumenau, Ana Moser é de Blumenau. Então assim, então eu vim para Floripa, me tornei repórter, só que os jornais das TVs comerciais tinham os blocos estaduais. E eu entrava como repórter, então... O sobrenome lá era conhecido, porque tem também outros familiares que moram lá. E aí eles queriam apostar nessa familiaridade na bancada. Daí eu pensei, meu Deus, será que isso vai dar certo, né? Aí eu, igual Chacrinha, mas só não usei fralda. Claro. Mas me deu uma dor de barriga. Uma dor de barriga. Nervoso. Aí eu ensaiei em casa. E nada ficava bom, e naquela época a gente não tinha como botar microfone, fazer no celular, porque não tinha celulares tão bons, era a época do SMS. Pegamos. Aí eu peguei e ensaiava e parecia que ficava, não, daí eu peguei e me lembrei. Mas se eu fiz lá atrás, quando eu estava na Universidade Aberta, na UFSC, como é que eu não vou conseguir fazer agora? O que mudou? Não, eu posso ter ficado melhor. Agora, pior não, senão eu não estaria aqui hoje. Exato. Aí eu me acalmei naquilo. Aí daí a gente botou no ar o programa Bobo, a gente fazia edições melhores do que outras TVs comerciais da época. Começamos a pautar a concorrência, daí também incomodou, funcionou. Aí com o tempo a gente deu uma mexida, coloquei uma apresentadora junto para dar uma... Porque o jornal foi ganhando tempo, sabe? Foi ganhando tempo, a gente começou com... acho que 14, 15 minutos, a gente já estava com 32. Olha. Então dava mais dinamismo. Essa apresentadora até hoje melhor. Está no mercado, até hoje apresenta programas estaduais. Quem é ela? Não vou falar. Oxi. Porque eu combinei com a pessoa. Mas todos vocês galega? Vocês conseguem vê-la galega. Nos telejornais Morena. Estaduais. Ruiva. Boa. É igual a minha mãe. A mãe começa a falar de alguém, eu digo, agora fala. E eu acho bacana, porque daí assim, essa menina que hoje em dia não é mais uma menina, continua brilhando nas telas do estado todo. O menino que era o repórter que fez aquela matéria, depois foi para uma TV comercial, se tornou editor-chefe de um programa. Então, é bacana saber que isso tem um celeiro, né?
porque esses celeiros, eles são sempre distantes do grande público, né? A pessoa nasce lá longe, né? E depois ela vem vindo, né? Ela vem vindo, isso é muito bacana. Aí ela é convidada para a grande festa no salão de festas e entra pela porta da frente. Isso é fantástico, né? Então foi um momento bem marcante para mim, onde foi meio que um divisor de águas. Daí depois de um mês, assim, aí eu me convenci que realmente eu sabia fazer aquilo ali. Mas até então eu não conseguia nem me ver. E tu ficou bastante tempo lá nesse projeto? Fiquei quase 4 anos. Quase 4 anos. Aí voltei para a capital. Foi bom. Sim, aí depois de um tempo assim, então agora eu já sei fazer, então vamos fazer outras coisas. Vamos avançar, vamos fazer, prosperar cada vez mais. Aí eu fazia um programa de entrevista que ele era lembra da Hebe? Não tinha um sofazão assim? Claro. Era mais ou menos aquilo. O nome do programa era Motivo de Conversa. Ele tinha 1 hora de duração. Não faltava motivo. Não. E aí a gente escolhia um tema e os convidados sentavam naquele sofá e a gente batia um papo. Tipo um podcast. Tipo um podcast. Isso era semanal, toda quarta-feira. Então aquilo também me ajudou a eu perder um pouco desse medo, né? Aí quando eu voltei para Florianópolis, aí eu já tava... aí eu já fazia qualquer coisa ao vivo. Claro, imagina. Já fazia, se fosse 2 horas ao vivo, vambora. Vai embora. Porque daí juntou. Olha só, que louco, né? Como a vida da gente vai acumulando cursinho, né? Aí eu trabalhei nas Horas de voo. CBN, com rádio. Depois eu trabalhei em TV como repórter. Fiz muito vivo em televisão. Neve na Serra. Serra do Rio do Rastro, quando iluminou, que foi acionado o botão, eu estava lá. Então, muita coisa assim. E depois eu fui para a bancada. Daí eu apresentei um programa semanal de entrevista. E quando eu cheguei em Florianópolis, eu estava pronto para... Qualquer coisa? Foi quando a gente se encontrou logo na Record News. Na Record, porque daí na Record News o que eu fazia? Eu ia para o Blumenau gravar e voltava. Quando eu estava lá com vocês. Porque como era tudo gravado, eu ia e voltava. Claro, gravava os materiais e voltava. Exatamente. É uma estrada, hein? Era uma infra. Foi bom. Tá sendo bom. Tá sendo bom. Agora, Alan, daqui para frente, como é que estão os planos, sua organização? Da pandemia para cá, eu tive que me reinventar várias vezes já. Tô até cansado, mas bora lá. Eu tive que aprender a lidar com mídias alternativas. Trabalhei muito com Instagram. Da pandemia para cá? Da pandemia para cá. Trabalhei muito com design. Esses programas de design para criar artes e documentos e revistas. E tu foi atrás do ensino, da aprendizagem. Fui fazendo curso. E aí cheguei a cuidar de algumas contas de Instagram, que a pessoa acha, que maravilha, né? Trabalhar com Instagram deve ser muito legal, né? É muito legal, mas é muito trabalho. É um trabalho. Porque você é cobrado com métrica, você é cobrado com número de seguidor, com crescimento consistente, de tudo. E aí você pega, assim, tem gente que mal consegue alimentar a sua rede. Agora imagina tu cuidar de 4, 5. E aí eu tive que procurar essa área. Mas logo depois da pandemia, eu voltei para a TV para trabalhar em um outro canal comercial, mas no bastidor. Porque daí o cara vai ficando mais velho também, né? Tem gente que diz que televisão é lugar de gente jovem, né? Porque tem que ter gás, né? Aquele gás, a gente tem muito gás. Que é uma correria, né, cara? A TV comercial mesmo. E até porque quando se tem uma certa bagagem, também é importante que você esteja numa posição de bastidor que possa dar esse suporte para quem está começando e quem está... Né? Então a gente consegue aliar o sopro da juventude com as novas ideias e a criatividade com o pé no chão de quem já viveu aquelas situações ali de uma forma parecida. E agora eu vim para cá, né? Então, do início do ano ali eu estava trabalhando ainda com as minhas contas de rede social e atendendo alguns clientes de agência que eu faço material de divulgação. E agora com vocês para a gente fazer um trabalho bacana aqui na TV Câmara. E ficou uma coisa em aberto aí, hein? Ficou uma coisa em aberto.
Porque lá no começo, tu queria ser o quê? Escrever. Escrever. Então eu acredito, Alan, Que um que livro para a resolve. gente se encaminhar agora para o final dessa nossa conversa aqui, de que é um bom momento para escrever, né, a história da tua vida. Para não morrer sem escrever a minha grande reportagem, A tua né? grande reportagem, a mais importante de todas. Né? Fica a dica aqui, e sem dúvida, né, eu e as pessoas que estão nos acompanhando, vamos ler com muito carinho, te prestigiar. Quem sabe? E nós queremos que seja ali realmente o livro de memórias, né? Porque queremos você vivo. Queremos nomes. Os nomes que você não deu aqui pra gente. Né? Prometo que se esse E o livro, seu autógrafo, se Alan? esse livro sair, eu já entro em contato com os personagens que serão Isso. citados e volto para Volto para dar entrevista, para contar pra gente aqui. Alan, quero te agradecer muito por esse bate-papo aqui. Não te perguntei alguma coisa que tu queria me falar? Não, acho que a gente já falou de tudo, Fala né? bastante coisa, né? Se a gente parar para anotar todas as retânicas que a gente Exato. percorreu em 1 hora aqui. Agora é o seguinte, nessa câmera aqui, para encerrar, o que tiver no teu coração que tu gostaria de falar para quem está nos acompanhando agora? É uma honra estar aqui com vocês na TV Câmara e levar para você que nos acompanha, seja em qualquer plataforma, seja pelo YouTube, pela TV 10.2, pela rede social, que você se sinta uma pessoa da nossa equipe. Participe com a gente da construção da nossa programação, envie a sua sugestão, venha conhecer a TV, venha conhecer a equipe. Televisão não se faz sozinho e a gente tem uma Câmara que preza pela inclusão, é uma Câmara aberta a toda... Aqui é a casa do povo, a TV Câmara é a TV do povo. Então, muito obrigado pelo carinho, pela receptividade e eu tenho certeza que a gente vai acordar todos os dias com saúde e esperança e vamos fazer muitas coisas boas ainda. Alan Rothermel, obrigado, tá? Sucesso. Eu que agradeço. É uma alegria muito grande ter você conosco aqui. Estamos aqui para aprender com você e também, é claro, para ensinar aquilo que nós pudermos compartilhar. Tá? Obrigado mesmo, seja muito bem-vindo. Obrigado, meu querido. A você que nos acompanhou nessa entrevista, gostou, né? Esperamos que sim. O clima aqui ficou muito agradável, ficou muito bom, que toda essa energia aqui tenha chegado até você. Esse é o nosso desejo. A entrevista nossa, na íntegra, está disponível no canal do YouTube da Câmara. De repente você pegou pela metade, Fernando e Alan, gostaria tanto de ouvir desde o começo, assistir tudo novamente. Assista. Vá no YouTube, digita lá, Câmara Municipal de São José. Vai encontrar o nosso canal. Tem essa entrevista e tem muitas outras de utilidade pública, reportagem, tudo que a gente produz aqui na TV Câmara, 24 horas, muita utilidade pública à sua disposição. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela audiência. Câmara Municipal de São José, juntos pela cidade, juntos por você.